Vamos pegar uma passagem super conhecida da história de Natal e mostrar como ela, na verdade, esconde uma trama de intriga política. E a chave para desvendar tudo isso tá lá, no texto original em grego. Bom, lendo assim parece um pedido super razoável, né? Até piedoso. Um rei querendo saber sobre um recém-nascido que foi profetizado, parece tudo certo. Mas será que era só isso mesmo? A verdade é que o idioma original da história revela uma intenção bem mais sombria que estava ali escondida o tempo todo. Então, bora mergulhar nisso e entender o que realmente estava acontecendo. A partir de agora, a gente vai analisar esse texto como se fosse uma cena de crime, sabe? Procurando as pistas, as evidências linguísticas que o próprio Herodes deixou para trás. A tradução que a gente conhece diz que Herodes inquiriu cuidadosamente. Soa bem inofensivo, né? Coisa de uma curiosidade simples, até educada. Pois é, só que a palavra no grego original é exetazo, e isso não tem nada a ver com uma perguntinha casual. Exetazo é a palavra que se usaria para um interrogatório, uma investigação forense, quase policial. É impressionante pensar que uma única palavra muda completamente o clima daquela conversa. Ok, e aí a história continua. Herodes então pergunta sobre o tempo em que a estrela apareceu. De novo, parece uma pergunta bem direta, sem nenhum problema, certo? Errado, porque ele não perguntou apenas quando, no sentido de hora e data. A palavra que ele usa é kairos. Em grego, existe cronos, que é o tempo do relógio, e existe kairos, que significa um momento decisivo, um ponto de virada, um momento de destino. Ao usar essa palavra, Herodes estava mostrando que ele sabia que aquele não era um nascimento qualquer. Era um evento profético gigantesco e, para ele, claro, uma ameaça direta ao poder dele. Então a escolha das palavras já começa a revelar a paranoia de Herodes. E isso fica ainda mais claro quando a gente compara as motivações dele com as dos magos. Vamos ver como esse contraste se desenha? E aqui o contraste fica gritante. De um lado, o rei Herodes representando o poder do mundo, agindo por medo, paranoia, usando de manipulação. A busca dele é para eliminar um rival. Do outro lado, os magos. Eles representam a fé sincera, a busca para honrar um rei divino e são motivados pela profecia, pela admiração. A jornada deles é uma busca pela verdade, guiada por um sinal no céu. E tudo isso nos leva para o clímax do plano de Herodes. A grande mentira, a cartada final, que ele esconde numa instrução que, à primeira vista, parece até santa. Perceba a manipulação. Ele estrutura o pedido em etapas. Primeiro, vão e procurem diligentemente pelo menino. Segundo, quando acharem, me avisem. E aí vem o golpe final. Terceiro, para que eu também possa ir e adorá-lo. É essa promessa aparentemente tão nobre que esconde tudo. E aqui, de novo, a língua grega é a chave. A palavra para adorar aqui é proskunio. Isso não é só gostar ou respeitar. Proskunio significa se prostrar no chão. É um ato de submissão total, de reverência profunda, algo reservado para um deus ou para um rei supremo. Ou seja, na boca de Herodes, a palavra que significa submissão mais profunda se transforma numa ferramenta para a destruição mais completa. Ele usa uma palavra sagrada como arma, prometendo devoção para esconder a real intenção, que era, claro, eliminar o rival. Então, no fim das contas, por que é tão importante fazer esse mergulho em algumas poucas palavras gregas? Como isso muda a nossa leitura dessa história tão conhecida? Bom, porque essa investigação linguística revela tudo. Fica claro que a linguagem de Herodes foi totalmente calculada, nada casual, com o uso de exetazou. Mostra que ele sabia perfeitamente o peso profético daquele momento ao usar a palavra kairos. A história toda, então, se torna um confronto direto entre a fé sincera dos magos e o poder paranoico de Herodes. E a lição mais forte, talvez, é que até as palavras mais sagradas, como proskuneu, podem ser usadas para os fins mais enganosos. O que parecia um trecho simples da história de Natal se revela um verdadeiro drama de intriga política. E isso tudo nos deixa uma lição que atravessa o tempo. Os momentos de destino divino, o kairos de Deus, não podem ser controlados por interesses políticos. Eles simplesmente acontecem muito além dos esquemas e das manipulações do poder humano. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Essa história antiga, sobre como a linguagem foi manipulada, nos provoca a pensar como que palavras de devoção e reverência podem ser distorcidas e usadas como armas ainda hoje.